Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E essa aula de hoje vai ser um complemento da primeira aula que a gente falou aqui sobre teste T, tá? E de uma segunda aula também, que a gente mostrou aqui como resolver alguns exercícios no teste T, tá? E aqui nós vamos, de maneira semelhante, utilizando os mesmos exercícios, aprender como que a gente faz essas análises no R, tá, pessoal? Então, vamos usar os mesmos exemplos aí, certo? Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar o card aqui, tá? Vocês vejam como que resolve essa questão na mão, caso você esteja interessado. Se não, vamos identificar o contexto para que a gente possa usar o R para fazer isso, beleza? Então, olha só, a ideia inicial aqui, né, desse primeiro caso foi verificar se uma renda familiar, tá, dos moradores de um determinado condomínio era superior a 2.000, certo? Então, a gente tem essa amostra, dada essa amostra de 15 observações, tá? E a ideia aqui é verificar se essa média é maior do que 2.000, beleza? Então, pessoal, vamos aqui para o R para a gente identificar o que a gente vai precisar fazer, tá? Inicialmente, é interessante passar aqui para vocês um help da função que a gente vai usar, tá? Sempre interessante, pessoal, sempre recomendo usarem o help aí, certo? Então, olha só, vamos chamar o help da função t.teste, né? Ou seja, teste t. Então, vamos olhar para cá, ó, a gente consegue observar que a gente tem alguns argumentos, tá? Eu vou falar apenas dos argumentos que a gente vai precisar especificar no teste de uma média, beleza? Então, temos o argumento x, que é exatamente o vetor que você vai usar. Se a gente observou, olhou ali para 15 observações, então você vai colocar apenas esse vetor, tá? Vamos ter que especificar o mu, ou seja, o que está em mi0, né? Qual vai ser o mi0 do seu teste. No nosso caso que a gente acabou de ver, a gente já viu que é 2.000, tá? Caso tenha uma dúvida sobre essas expressões, mi0, ou esses termos mais técnicos, tá? Eu vou deixar no card as aulas, tá? Aulas teóricas sobre esse teste, beleza? E o outro argumento é alternative, né? Que vai especificar a nossa hipótese alternativa. Two-sided é o padrão, tá? Se você não colocar nada, ele vai entender como two-sided, ou seja, teste bilateral, less, menor, e greater, maior do que o que você estabeleceu no mu aqui, certo? Então, vamos lá, tá? Eu coloquei aqui um vetor, inseri um vetor chamado renda, exatamente com aquelas mesmas informações, tá? Se você chama renda aqui, você observa que ele vai retornar o mesmo vetor para você, certo? E aí o que a gente precisa fazer, tá? T.teste. O nosso vetor x vai ser o vetor de observações, renda, tá? O mu vai ser o 2.000, que a gente acabou de verificar, né? A gente não quer verificar se é maior do que 2.000, então o mu vai ser 2.000. E o alternative vai ser quem, né? Pensa aí um pouco, greater, certo? Ou seja, a gente está querendo verificar se a média de renda é maior do que esse mi0, que é 2.000, certo? Então, basta isso para o teste de uma média, né? Ele vai te dar aqui o valor de t calculado, tá? A saída, quantidade de graus de liberdade, né? Se nós temos 15 observações, a gente já viu nas nossas aulas que nós vamos ter 14 para o nosso teste. O p-valor, tá? Um p-valor muito pequeno, significativo até mesmo ao nível de 1%. Ele reforça aqui a hipótese alternativa, tá? Sempre importante ler, tá, pessoal? Que às vezes a gente especifica esse argumento alternativo de maneira errônea, né? Ele diz, ó, true mean is greater than 2.000, né? Ou seja, a média verdadeira é maior do que 2.000, que é exatamente o que ele... a gente vai ficar com H1, né? A gente rejeita H0 em favor de H1. E aqui temos a nossa média amostral, certo? Então, essa aqui é o output, né? A saída do teste T para uma amostra, certo? Então, pessoal, partindo aqui para o segundo exemplo, né, a gente tem o seguinte, né, segundo algumas fontes, níveis de colesterol considerados normais, colesterol LDL em crianças de até 9 anos, né, é de até 110 miligramas por decilitro, tá? E aí, com base nesses valores, né, algum grupo de crianças com uma determinada doença que supostamente reduz, né, ou na verdade aumenta esse colesterol, tá? A ideia aqui desse teste foi verificar se esse colesterol LDL estava considerado normal, tá certo? Através dessa amostra, né, de 12 medidas de colesterol, né, correspondente a 12 crianças, tá? Onde esse colesterol foi medido. E aí, a nossa hipótese certamente vai ser essa que vai estar aí abaixo, tá?
igual a 110 no H0 e menor do que 110, que vai fazer a gente concluir, tá? Que existe uma alteração, na verdade, que esse colesterol é normal, certo? Voltando aqui para o R, não é? A gente insere os dados aqui. Eu chamei um vetor de LDL. Voltamos para a função t.test, tá? Certamente vai ser o nosso primeiro vetor, LDL, ok? Mu vai ser 110, que no nosso caso vai ser a referência, não é? E a alternativa agora vai ser quem? Né? Ao invés de greater, vai ser less, não é? Porque a gente quer verificar se essa taxa de colesterol é menor, less, do que 110, beleza? Então, novamente aqui, ó, valor de T, né? Estatística de teste, aproximadamente 6,79, 11 graus de liberdade, afinal são 12 observações, né? N menos 1 grau de liberdade, p-valor muito pequeno, então a gente rejeita o H0, né? Ou seja, a gente fica aqui com a hipótese alternativa, que a média verdadeira é menor do que 110, certo? Então, a conclusão aqui é que essa doença não altera a taxa de colesterol dessas crianças, não é? E para finalizar, né, o exemplo do teste bilateral, a gente tem um exemplo de um sujeito que é cliente de uma torrefação de café, né, e ele acredita que os pesos, né, o peso dos pacotes de café é diferente de 500 gramas, ou seja, ele suspeita que esses pesos não estão corretos. Como ele não está especificando aí no caso se é para mais ou se é para menos, então certamente a nossa hipótese alternativa vai ser que a média é igual a 500, a hipótese nula igual a 500, a alternativa diferente de 500, certo? E a gente tem aí uma amostra composta pelo peso de 16 pacotes de café, não é? Voltando aqui novamente para o R, tá? Nós temos aqui o nosso peso, o vetor peso, tá? Vamos ler esse vetor aí, tá? Que vai ser o nosso argumento x. Vamos chamar novamente a função t.test, certo? Dessa vez vai ser o vetor peso, tá? Mu vai ser 500, ok? Se você deixar desse jeito aqui, pessoal, sem especificar o alternativo, ele já vai fazer o teste bilateral por seu default, né? Por seu padrão, tá? Então, olha só. Vocês podem notar, ó, vamos só para testar aqui, ó, como é o default. Vou colar aqui novamente, ó, alternative igual a two-sided, certo? Então aqui, ó, p-valor é igual, ó, aqui. Então, o que importa aqui é o p-valor. Estou interpretando o resultado aqui, ó, o valor calculado, menos 1,04, 15 graus de liberdade, afinal a amostra foi formada por 16, na verdade. P-valor, né, não significativo aqui, né, 0,31, p-valor elevado, certo? Então, ou seja, a gente não tem evidências para rejeitar H0, ou seja, não temos evidências para verificar ou para afirmar que esses pesos são diferentes de 500. Tá joia? Então, pessoal, muito simples, tá? Apenas essa função aqui, com poucos argumentos, você consegue ter acesso, né, a praticamente um mini relatório aí do teste T no R, tá certo? E por hoje é só, tá? A aula de hoje é isso, beleza? Se te ajudou, se aprendeu alguma coisa, dá um like, compartilha, tá? Se gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, tá joia? E a gente se vê na próxima, beleza? Um abraço.